Como acabamos de ouvir através do pastor Rogério, esta nova programação do programa radiofônico da Igreja Evangélica da Paz, Panorama Bíblico, vem nos falando a respeito do caminho da salvação segundo o plano de Deus. E um dos aspectos que os homens colocam para procrastinar este caminho de Deus é que os homens, no sentido genérico, homens e mulheres, insistentemente têm tentado comprar a ação de Deus através dos seus próprios feitos. Essa é uma grande enganação espiritual que, na nossa natureza humana, nós podemos achar que podemos comprar a aceitação de Deus através dos nossos próprios feitos. Eu creio que essa é a maior, a mais de sutilidade que o ser humano ele pode pensar. Então, o ser humano, ele acha que o seu relacionamento espiritual com Deus, ele é feito através de termos externos, de situações externas. E os homens pensavam nas suas próprias observações, algumas regras e regulamentações, que certos rituais, certas palavras, certos sacrifícios, eles podem obter o favor de Deus. Então isso é muito comum nos nossos dias, pessoas que têm esse tipo de posicionamento, e somente o Espírito Santo de Deus é que pode abrir o entendimento para que nós possamos entender este caminho da salvação, não segundo o homem, não segundo a tradição, mas segundo o próprio plano de Deus. É Deus que realiza isso. A pergunta que podemos fazer nesta manhã, prezado ouvinte, como você tem se portado diante dessa situação? Será que você tem procurado essa aceitação de Deus através dos seus próprios feitos, sendo uma espécie de pagador de promessas, fazendo caridade? Então, isso e outras formas bem amplas que nós podemos ver que as pessoas fazem. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta dessa concepção errada. E nós vemos em toda a Bíblia, e eu queria trazer nesta manhã uma palavra do profeta Amós, que ele diz no seu capítulo 5, a respeito desses sacrifícios e o posicionamento que Deus falou através desse profeta, no capítulo 5 de Amós, a partir do verso 21, ele diz o texto: aborreço, desprezo as vossas festas. Essas palavras aborreço, desprezo, são palavras hebraicas que dão uma ênfase de que Deus estava rejeitando, e rejeitando de uma maneira muito forte, até com um certo
ódio, podemos assim dizer. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deus estava dizendo que o ajuntamento daquele povo, os sacrifícios daquele povo, não dava para ele nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Então era comum oferecer esses sacrifícios a Deus, e Deus estava dizendo que ele não se agradava disso. Eram sacrifícios, eram esforços humanos, exteriores, que não traziam nenhum contentamento para o coração de Deus. E ele diz mais através do profeta. No verso 23 do capítulo 5, ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A palavra estrépito significa ruído dos teus cânticos. E ele diz que não ouviria essas melodias que eram tocadas por instrumentos utilizados naquele tempo, como as liras. E ele continua dizendo: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro pereno. Então ele está dizendo de uma correnteza que o juízo deveria ser praticado, assim como a justiça num rio que tem uma correnteza boa, uma correnteza que as águas não estejam um tanto que paradas, mas que sejam uma correnteza, um movimentar das águas sempre atuantes. E ele diz mais: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Deus estava dizendo que eles tinham feito esses sacrifícios, e esses sacrifícios duraram 40 anos, foi um tempo grande, mas ele estava dizendo que o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, deveria ser em espírito e em verdade, acompanhado essa atitude de um verdadeiro arrependimento. É o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então este caminho da salvação, ele não pode ser bolado pelo homem, ele não pode ser incrementado pelo homem, ele não pode ser misturado pelo homem, ele não pode pegar alguma partezinha deste caminho de salvação e o homem achar que está tudo bem. E o profeta continua dizendo: sim, levastes Sicute. Esse Sicute era uma divindade pagã, era um tabernáculo de Moloque. Então, levaste Sicute, vosso rei. Eles preferiam, ao invés de Deus, uma entidade pagã. E tem uma outra expressão também que fala a respeito de que vossa imagem e vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmo.
Então eles estavam adorando um termo babilônico de Saturno. E isso era totalmente contra Deus, chamada astrologia, o qual Estevão, quando foi inquirido pelos judeus na sua época, ele pôde referir-se a isso em Atos capítulo 7, a partir do verso 42, nós lemos: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Então vejam, prezados ouvintes, Deus se afastou. Deus deixou que o povo de Israel se entregasse a um culto de adoração às estrelas, aos astros celestiais. E ele diz mais: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Uma situação, então, que o povo se afastou de Deus. E este último versículo do capítulo 5 de Amós diz: por isso vos desterrei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então o Senhor alertou acerca dessas atitudes de comprar a aceitação de Deus através dos seus próprios feitos humanos e de pensar que esse relacionamento espiritual com Deus se daria apenas em termos externos. E Deus desprezava as suas festas, os seus holocaustos vazios, o seu jejum falso, a sua falsa devoção, que era apenas de boca para fora. Ele ficou também aborrecido com o cântico deles, onde eles somente falavam palavras enganadoras que não significavam nada para eles. E dessa maneira, isso mostrou que Deus não se agrada dessas situações. Por isso, nós, ao lermos a palavra do Senhor, devemos observar que este caminho da salvação, segundo o plano de Deus, ele não é oferecido de qualquer maneira por Deus. Nós temos que preencher aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, que Jesus Cristo, conforme Lucas capítulo 19, verso 10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós, conforme Isaías capítulo 53, andávamos como ovelhas desgarradas, cada um para o seu canto. Mas Deus, ele fez, através do Senhor Jesus Cristo, a condição para que o homem pudesse então ter um caminho seguro, o caminho da salvação. Por isso, prezado ouvinte, neste dia, procure refletir, não pense que você pode comprar a salvação de Deus. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata nem com ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Aceite somente o plano
da salvação de Deus. Não coloque outras coisas. Não acrescente nada, não diminua nada, não divida nada, não multiplique nada. Somente Jesus é o caminho que pode nos conduzir a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo continue trabalhando em cada coração e que as pessoas possam entender que, além de Jesus Cristo, outros caminhos são caminhos de perdição. Então, que fiquem seguras no único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, para a salvação de suas almas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na segunda parte do nosso programa, nós temos o quadro Panorama Bíblico. E nós abrimos aqui a oportunidade para os nossos prezados ouvintes participarem pelo telefone, é o 3307-4429. Vou repetir, 3307-4429. Se você quer usar o WhatsApp, anote o número 99638-7610. 99638-7610. Participe. O tema desenvolvido no panorama bíblico desses últimos programas é o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Participe, faça sua pergunta, deixe o seu comentário e, é claro, também a sua crítica construtiva. Sua participação, prezado ouvinte, é muito importante para nós.